Já entrou, né? Oi. Boa tarde, paz e graça, amados. Mais um dia, né? E estamos aqui para ministrar essa palavra maravilhosa, palavra de Cristo. E hoje eu estou nessa missão, né? De trazer aqui uma palavra para as nossas vidas, e acredito grandemente que Deus nos ensinará cada vez mais, pois a palavra diz que não volta vazio, não é nada do Senhor, então, principalmente sua palavra. Então, eu acredito, estudei um pouquinho alguns itens aqui, alguns conteúdos, para junto hoje nós aprendermos essa palavra. Não sei como Chagas, como outros demais, mas eu vou fazer como alguns irmãos dizem, mas assim como ele me usa, da fórmula que cada um ele usa, eu vou falar um pouquinho desse amor precioso de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre um assunto hoje muito importante, sabe, irmãos? Hoje eu confesso que estudando e avaliando a própria palavra de Deus, eu vou ministrar para mim mesma também, né? Porque às vezes é fácil quando você abre a Bíblia ou um livro ou qualquer situação e ensina as pessoas e não busca viver aquilo que você mesmo diz. E eu estou buscando ser um escolhido que dá fruto. E então é por isso que eu estou dizendo que eu vou pregar para mim mesma também nessa tarde, né? Então o nosso tema nessa tarde é: o escolhido deve dar frutos? É uma pergunta, mas que dentro dessa pergunta nós vamos aprender um pouquinho. Eu anotei aqui alguns itens para que o escolhido tenha alguns Os irmãos estão desejando graça e paz. Eu não sei por que não aparece a mensagem. sinais de A irmã Vanilda dando graça e paz, a irmã eu já quero deixar Cirlane. aqui a graça e a paz do nosso Deus a todos que estão entrando. O Chaga está aqui na cumbinência de ler as mensagens, né? Bom, eu não vou poder estar respondendo, vamos aprender mais da palavra de Deus com vocês, irmã Silene. porque a gente, querendo ou não, perde o foco da situação, né? Mas o Chagas está aqui no auxílio e vai dar tudo certo. E antes mesmo de ler o texto que eu quero compartilhar com os amados, que é em Efésios capítulo 5, eu quero refletir um pouco lá de Efésios 1 e no versículo 4, quando a Bíblia menciona nós como escolhidos, eleitos, predestinados, né, no Senhor. E como pessoas eleitas e predestinadas, eu faço essa pergunta: o escolhido deve dar frutos, né? Então, vamos aqui para Efésios capítulo 5, e a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmão, se tem uma pessoa que eu olho para a história dela e vejo grande exemplo, foi Jesus de Nazaré. Ele foi um homem que nos deu muito exemplo,
foi escolhido por Deus como filho para cumprir toda a lei e trazer grandes exemplos. Eu posso usar esse termo para nós hoje, né? Não estou aqui pregando uma mensagem futurística. Antigamente, com certeza eu entendi isso aqui de outra fórmula. Hoje, graças a Deus, o Senhor me dá um novo entendimento. E eu sou grata demais a Deus por isso. Porque Ele nos dá esse entendimento, essa graça de entendermos o Evangelho verdadeiro. Eu estava até lendo João 17 hoje de manhã e achei muito interessante quando Jesus ora pelos seus discípulos e ele é muito lindo. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, sem sair do foco da mensagem, nós volta já já. Mas eu achei muito interessante, amados, porque ele diz no capítulo 17, verso 17, ele diz: santifica na verdade, e a tua palavra é a verdade. Versículo 18, ele disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo. Jesus dizendo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aí ainda tem muitos que precisam jejuar, precisam orar, né, para se santificar, para ouvir Deus ou para alcançar alguma coisa que ele deseja. Que tão fé pobre é essa, né, que precisa ainda fazer sacrifício, rudimentos para alcançar toda a dádiva de Deus. Se ele mesmo se sacrificou para nós sermos santificados pela sua verdade, que é a palavra de Deus. Então, que nós possamos a cada dia, irmãos, compreender que como filho de Deus, escolhido do Senhor, nós temos uma missão em cima dessa terra. Missão essa que a Bíblia nessa início de tarde diz para nós: ser depois imitadores de Deus. Na minha Bíblia, quando chega aqui Deus, há uma vírgula. E eu acredito que na sua também vai ter, né? E ele diz, ser depois imitadores de Deus. Aí voltamos para a nossa pergunta. O escolhido deve dar fruto? Em outros textos a Bíblia vai dizer que pelo fruto se conhece a árvore. E eu acredito, amados, que como eleito, escolhido, predestinado, abençoado por Deus como somos, ainda que chegue o dia mau, o dia difícil, mas nós temos que estar todos os dias declarando, mesmo naquele dia que nada acontece, mesmo naquele dia que parece que tudo está soprando ao contrário, você tem que estar firme nessa fé, acreditando que é um eleito, que é um abençoado, que Deus não lhe deixou sozinho em momento nenhum, porque ele já prescreveu tudo que ia acontecer. Então a Bíblia ainda vai dizer que tudo que acontece coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Então, se você ama ele, os sinais das maravilhas dele vai chegar e os frutos vão começar a fluir na sua vida. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu tive uma infância muito conturbada, fui criada no meio de uma família que tinha tudo para ser hoje uma pessoa ruim, porque eu tinha uma família bem desestruturada. Mas porque dinheiro, irmãos, não é tudo. Dinheiro não traz paz e nem felicidade numa família se essa família não tiver Cristo. Então, tudo aquilo que a minha família tinha, mas dentro de mim e na minha vida foram muitas conturbações.
E aí, mas graças a Deus, que Deus por nos escolher e escrever nossa história, então nada fica parado ou deixa de acontecer porque a gente fez algo ou porque deixou de fazer. Muitas das vezes a gente até tarda por causa de atitudes ou decisões que tomamos, mas com certeza Cristo, quando ele escolheu os seus, ele escreveu a história de cada um. Por isso que a Bíblia diz que tudo que acontece, mesmo sendo ruim, lá na frente você vai entender e vai cooperar para alguma coisa na sua vida, né? Que seja para aprender ou seja para uma lição que você precisa entender, porque às vezes nós como ser humanos somos teimosos, somos insistentes muitas das vezes naquilo que Deus não quer para nós. Eu digo isso por experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa muito teimosa e eu louvo demais a Deus porque o Senhor tem todos os dias me ensinado a ser uma pessoa melhor e desejosa em dar frutos. Por isso que eu quero hoje aprender junto com vocês essa palavra. E o primeiro item que eu vejo que um cristão, como imitador de Deus, como filho amado, deva existir na vida desse escolhido, é o amor. O amor, Paulo vai dizer que ele tudo crê, ele tudo suporta, ele traz uma linhagem na sua vida de uma forma tão especial, amados, que muitas das vezes você não consegue explicar. Mas quando você abre o coração, disponibiliza ao aprendizagem com Deus, você começa a entrar numa dimensão maravilhosa com Deus e você vai começando a ser aquela pessoa alegre, que tem alegria. É um fruto também que eu vejo que é muito precioso, porque hoje, amados, hoje o sistema evangélico, por exemplo, me perdoe se tiver alguém aí do sistema nos assistindo, mas hoje a igreja evangélica, irmão, 90% eu diria, são um povo tão amargurados, tão rancorosos, é um povo fingido, que é um amor que você não vê frutos, não vê alegria, não vê gratidão. As pessoas estão sempre maldizentes, eles estão sempre buscando alguma coisa a mais, eles estão sempre anulando toda dádiva que Cristo fez, sacrificando a sua vida naquela cruz do Calvário para que a gente viesse ter vida e vida com abundância. Então, um dos itens que eu acho que o escolhido deve ter é o amor, é a alegria, porque o amor, ele traz uma base muito maravilhosa de sustentação. Por quê? Porque esse amor, ele traz equilíbrio, ele traz entendimento, ele nos ensina dia após dia, né? E a alegria, ela traz em nós um diferencial. Por mais que lhe falte tudo, você está igual Pedro quando entra naquele templo e alguém com certeza se maravilha com a entrada dele. E ele vai dizer o quê? Exatamente, ele vai dizer: eu nem tenho ouro e nem tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Então o que era que Pedro tinha de precioso naquele momento? Era a fé. Era a alegria de servir a Deus e saber que Deus poderia realizar na vida daquele homem o que oferta nenhuma dada para aquele senhor poderia resolver o problema dele. Poderia até matar a sua fome, resolver a solução de alguma coisa na sua casa. Mas ele permaneceria naquela vida que ele tinha
sentado àquela porta do templo pedindo esmola? Pois a Bíblia vai dizer que ele era um homem coxo, né? Então ele tinha sérios problemas. Mas Pedro, com ousadia, ele dizia para aquele homem: eu nem tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, queridos, muitas das vezes essa alegria do Espírito de Deus, ela se manifesta na vida do escolhido de uma forma tão maravilhosa, tão preciosa, que traz em sua vida um diferencial para que as pessoas olhem para você e digam assim. Eu vou usar aqui o exemplo da irmã Vanilda, né? Alguém tá lá, a Vanilda lá atendendo aquela cliente, mas ela tá lá. Muitas das vezes tem uma dificuldade, porque todos nós temos, mas ela tá lá, sorrindo, cantando, e muitas das vezes aquele sorriso bastante alegre. A irmã Thelma tá dizendo assim: irmã Cássia, eu acho incrível, toda vida que eu olho pra ti, tá rindo. Eu louvo a Deus por isso, irmã, porque eu já fui uma pessoa muito amargurada, triste. Eu que faço ela ficar assim, irmão. E graças a Deus é mesmo, assim, ele tem uma influência muito grande na minha vida hoje, porque eu lembro que há um ano atrás, amados, quando eu cheguei na escola de barbeiro SDM, eu era uma pessoa isolada, uma pessoa que criei barreiras e limites para que as pessoas não entrassem na minha vida. E hoje eu entendo que essa alegria de Deus, ela faz com que a gente faça amigos, com que a gente semeie essa alegria na vida daqueles que estão ao nosso redor, que participam das nossas vidas, até mesmo que não participam, mas só em nos ver, só em nos conhecer, muitas das vezes ele se contagia com aquela alegria e ele compreende. Vamos a cada dia entender e compreender a palavra. A gente leu lá em João 17 e a Bíblia está dizendo que pela palavra nós fomos santificados, queridos. E essa palavra da verdade, da graça de Deus, ela é tão transformadora, tão maravilhosa. E esse amor junto com essa alegria inova cada dia situações para que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero ser como esse povo. Vai ter alguém que vai se opor, vai dizer o contrário, vai dizer que você não é de Deus, vai dizer que você é um herege. Tantas loucuras as pessoas vão dizer de você. Eu tenho escutado tanta coisa, meu Deus. Mas eu glorifico a Deus, queridos, porque ao mesmo tempo pessoas de tão longe, muitas das vezes, vem a gente e diz: olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, eu tenho aprendido algo com você. E isso nos dá força para continuar e entendermos que parar jamais. Porque esse amor, essa alegria, essa gratidão que o Espírito de Deus nos dá, devemos buscar a cada dia, entendendo como filho amado de Deus, que da missão que Deus te escolheu, nenhum de nós podemos desistir. Ai, mas é porque, irmã Cássia, eu não sei falar muito bem, não sei me expressar muito bem, e aí eu sou tímida, eu tenho receio. Irmãos, eu também pensei muito assim. Hoje mesmo, quando o Chaga falou assim: você vai pregar? Eu falei: não. Aí fiquei tentando enrolar ele, mas uma hora eu mesmo me olhei no espelho e falei: Cássia, para com isso. Quem te chamou foi eu. Quem te chamou foi o Senhor, desculpa. E ainda que alguém não goste, ainda que alguém se levante para se opor, Cristo, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. Ele nos nomeou a filhos amados. Por que vamos ter medo? Salmista Davi, ele nos dá um grande exemplo no Salmo 27, se não falhar a memória. Ele diz que o Senhor é a minha luz, a quem temerei?
Davi, como um homem de guerra que era, ele diante das guerras, daquelas pessoas que vinham para guerrear contra ele, mas ele estava dizendo: o Senhor é minha luz, Ele é o meu socorro. Eu não vou ter medo. A quem temerei, ele dizia. E hoje nós, como filhos amados de Deus, a que nós vamos temer? A meia dúzia de pessoas que ainda distorce a Bíblia, que fala heresia e diz que é nós? Que torce a Bíblia. Nós somos distorcedores. Na verdade eles torcem, né? A gente aqui distorce. Porque as pessoas estão preocupadas, amados, muitas das vezes com a sua posição social, com o que o A e o B vai achar. Mas se verdadeiramente você, como filho amado de Deus, deixar esse amor tratar a sua vida, porque por mais que nós seja escolhido, nós como humano precisamos deixar que Deus trate nossa vida. Trate na forma que eu digo de muitas das vezes é até uma fórmula de educação, sabe? A carne da gente, ela é muito teimosa. Eu tô dizendo isso por mim mesma. Eu sou uma pessoa super difícil. E muitas das vezes eu tenho que sair de onde eu tô ouvindo algo que eu não quero ouvir, e eu tenho que ir lá no espelho conversar comigo mesmo para me entender o propósito de Deus e não teimar com ninguém. Então eu quero dizer para vocês nesta tarde que, como filhos amados, o Senhor com certeza acredita em nós, em filhos que têm condição de dar frutos, que têm condição de evoluir, de a cada dia, como filhos amados, pelo próprio testemunho, num sentido podemos dizer, influenciar a vida de outras pessoas com esse conhecimento da graça. Essas pessoas vão se sentir desejosas de ser como a gente. Jesus de Nazaré, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele, como líder, ele deu um grande exemplo para nós. Por isso que hoje a gente consegue amar o Jesus ressuscitado com tanta preciosidade e não negamos aquilo que ele fez, porque a gente, com entendimento hoje e olhos iluminados, a gente consegue entender o propósito da fórmula que Jesus de Nazaré, em sua humildade e sabedoria, ele se deixou ser ensinado. Ou seja, exatamente, ensinado pelo Pai e trazendo um exemplo a muitos. Ele falava isso quando orava pelos discípulos no capítulo 17 de João. Uma das coisas que eu acho linda, um dos exemplos de Jesus de Nazaré, quando ele dá. E eu sei que talvez alguns irmãos aí da graça vão dizer assim: mas irmã, você vai pregar sobre Jesus de Nazaré, por que não? Se ele, como filho amado, ele veio, se fez como carne e cumpriu tudo que o Pai queria, amados. Ele trouxe exemplo de maravilhas para que nós hoje pudéssemos refletir. Não é que a gente vai adorar o Jesus de Nazaré, mas ele nos deu exemplo para que hoje, como filhos escolhidos, predestinados e eleitos de Deus, nós tenhamos exemplo de vida. Veja em João, eu convido os irmãos a abrir sua Bíblia em João capítulo 13. Tão grande exemplo Jesus de Nazaré deu em humildade, em amor e alegria de servir ao Pai e cumprir aquilo que o Pai queria dele, que não é diferente. Hoje Deus também quer que em graça e em alegria o Senhor, nós cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Que nós não retarde
agindo como pessoas bobas, como pessoas nécias, mas sábias em Cristo, a gente possa vir dar muitos frutos na presença de Deus. João capítulo 13, ele disse: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Olha que coisa maravilhosa, amados. A própria palavra de Deus está dizendo que Jesus amou até a hora de se cumprir todas as coisas. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. O tempo todo ele tentava compreender as coisas de Deus exatamente para que as coisas cada vez mais dessem certo, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se e depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha e com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Que coisa maravilhosa. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, só não os meus pés, mas também as mãos, a cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todos. Eita, Jesus amado. Mas eu quero falar mesmo da simplicidade de Jesus de Nazaré. O exemplo que ele naquele momento, após cear, estava chegando a hora de se cumprir todas as coisas na sua vida, mas ele deixa um exemplo aos seus discípulos. E ele não diz mais para alguém: hoje tu não compreendes o que eu estou fazendo, mas amanhã com certeza você vai compreender. Mas naquele momento ele traz um exemplo como líder, como homem, como amigo dos discípulos. Ele traz um exemplo de humildade, queridos. Por que eu estou citando essa palavra líder? Porque muitas das vezes eu e você, como líder da nossa casa, líder no trabalho, nós temos a oportunidade de sermos diferentes, nós temos a oportunidade de ganhar o coração de alguém em amor, em alegria, em simplicidade. E se fazemos omisso, porque não queremos aprender o melhor de Deus. Então que nós venhamos a cada dia buscar essa sabedoria, essa alegria do Espírito de Deus. Porque ele tem o escolhido, ele deve ter gozo, ele deve ter paz no Espírito, amados. E nós precisamos a cada dia agradecer a Deus por sermos esses escolhidos, agraciados com o seu Espírito. Louvado seja Deus. Dá lugar, barulho. Tudo quanto ele faz beneficia o seu próximo. É outro fruto que eu acredito que deva ter na minha e na sua vida. Tudo que nós fazemos deve beneficiar o seu próximo.
Nós acabamos de ler o exemplo de Jesus. E nós precisamos também ter esse exemplo como escolhido, como filho amados de Deus, como a Bíblia está dizendo aqui em Efésios 5, ser depois imitadores de Deus como filho amado. Glória a Deus. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória a Jesus. Por isso que Jesus também dando um exemplo de ensinamento nas sinagogas, onde ele pregava, ele sempre dizia que o fardo dele era leve. Jesus nunca pregou jugo, irmãos. Eu aprendo demais com Jesus de Nazaré. Ele nunca pregou jugo. Ele pregava sempre uma palavra que muitas das vezes ele usava uma parábola, ele usava uma essência que as pessoas ficavam assim. É tanto que houve uma ocasião que alguém o acusava, chamava ele de Beuzebu, mas um homem se levantou no meio daquelas pessoas para dizer: é impossível que esse cara seja endemoniado, porque quando ele fala, o meu coração arde. Oh, glória a Jesus. É maravilhoso demais, irmãos, quando nós conseguimos ter olhos iluminados e entendermos o propósito de Cristo. Aí a gente deixa essa graça, essa alegria fluir no nosso ser. O ser mais teimoso que existe em cima da terra se chama ser humano. Muitas das vezes, você pode perceber que a gente está sempre dizendo: eu quero, eu faço, eu digo. Eu fui muito assim. Hoje eu estou mudando e vou mudar mais. Em nome de Deus. Todo dia eu me olho no espelho e digo: Cássia, você não é mais aquela Cássia. Porque essa alegria do Espírito, amados, ela sabe, renova as suas forças, ela te dá uma fé convicta. Chega aquele dia difícil que bate na porta e parece que o vento vai derrubar tudo. Mas você está lá, firme, forte, como filho amado, você está suportando. E quando chega aquele momento que se passa aquela situação, como filho de Deus, você está lá, louvando e glorificando. E é isso que nós precisamos entender. Que todos os dias de nossa vida, a vida ela tem os contratempos. Quem é que tem que alinhar os contratempos da nossa vida? A vida, irmão. O próprio Jesus, no capítulo 17 de João, ele traz grandes exemplos de aprendizagem. Eu acho interessante quando ele ora pelos discípulos, também está chegando a sua hora de concluir o que ele precisava concluir. E eu acho muito interessante quando ele vai orar pelos discípulos, ele diz assim como eles não são do mundo e eu também não sou. Ou seja, ele estava sempre trazendo um exemplo da sua própria pessoa. Pastor Rosa, é uma bênção. Eu amo muito o Senhor em Cristo Jesus também, pastor. Você e sua família são muito especial para mim, viu? Aliás, todos que estão aqui, graças a Deus. Deus tem presenteado na minha vida pessoas que a cada dia, irmãos, eu durmo e acordo agradecendo a Ele por merecer. Né? Em outrora talvez eu ia dizer que não merecia, mas hoje eu digo, por merecer ter amigos tão preciosos. Olha a grandeza desse Deus, essa alegria da gente servir Ele em amor e em bondade.
Não vai chorar, se não chora, pastor. Mas na verdade hoje, pastor, essas lágrimas elas se movem, mas é com uma alegria, é com a gratidão de ter esse amor tão maravilhoso, de poder reinar em vida, em comunhão com as pessoas. Amados, eu vivi 15 anos da minha vida que tinha hora que parecia que eu ia ficar doida. Porque as pessoas pregavam que Jesus é amor, que Jesus liberta, que Jesus cura e tantas outras coisas que a gente sabe que o sistema usa, né? Mas de repente tudo aquilo se transformava numa oposição ao contrário. As pessoas lhe tratavam bem porque você tinha alguma coisa. As pessoas lhe tratavam bem porque o seu dízimo era alto. As pessoas lhe tratavam bem ou tratavam seus filhos bem porque necessitava, precisava de você. Mas no dia que você não foi mais útil, ele joga você no ventilador, ele defama você, ele destrói a sua vida, ele ora para que você morra, ele ora para que as piores misérias aconteçam na sua vida. Hoje, irmão, eu tenho milhares de pessoas. Esses dias eu até resolvi ler as mensagens de uma moça, eu tive que bloquear ela no meu Facebook. Porque ela ousou dizer... Eu me arrependo de ter conhecido você. Eu achava que você era uma mulher de Deus. Ela me chamou de prostituta. Ela me chamou de ordinária. Eu desejo que você morra. Eu achei bom porque você perdeu seus filhos. E ela disse tanta coisa miserável que eu bloqueei ela. Eu não respondi nenhuma mensagem, mas eu bloqueei. Por quê? Porque eu saí do sistema, porque eu deixei o marido que eu tinha também lá no passado e hoje estou vivendo uma nova vida. Caso você tenha vergonha de falar disso, não. Porque, irmãos, hoje o amor que Cristo me deu é diferente de quando eu estava lá no sistema. Hoje eu compreendo o propósito de Deus. E hoje eu compreendo que diante da missão do Pai, por nos escolher como filho amado, Ele está nos dando um conselho dizendo, seja imitadores de Deus como filho amado. Dá fruto, tenha alegria, mesmo que alguém chegue... defame você, diga que você não é capaz, diga que você não é. Deus não diz assim de você, porque Ele já te escolheu. É verdade, pastor, essas pessoas não merecem respostas. E foi o que eu fiz, graças a Deus. Confesso para vocês que a minha vontade era de passar até pela rede social, ir lá e puxar assim os cabelos dela, dar uns tabefes que a mãe nunca deu e dizer umas verdades para ela. Mas graças a Deus que eu só bloqueei e não respondi. Porque eu tenho a certeza que ainda que ela conteste a minha posição hoje, Cristo me tirou daquela prisão para hoje eu ter alegria em Deus. E isso, amados, não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada. Como eu já disse anteriormente, pode nos faltar até mesmo certa situação em cima dessa terra. Mas a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na presença dEle, de poder falar desse amor, ela está sempre transbordando dentro da gente. E isso é maravilhoso demais. Por isso que hoje eu desejei ministrar essa palavra, para que nós venhamos como filhos amados, eleitos de Deus, despertar para nós dar mais frutos,
para que nós venhamos a cada dia ser exemplo para quem está ao nosso redor. Muitas das vezes, como líder da nossa casa, nós estamos sendo omíscio para os nossos. Não, eu vou só orar. Eu vou só orar para que Deus faça a obra. Não, meu irmão, fale, ainda que alguém não aceite a verdade de Cristo. A verdade de Cristo, ela não é sua, não é você que muda ninguém. É o Espírito de Deus que vai agir, que vai cumprir o que o Pai precisa cumprir. Eu acredito assim. E nós precisamos entender uma coisa. É tempo de nós abrir a boca e falar da grandeza desse amor que nós estamos vivenciando. Você sabe qual é o maior problema do sistema? Além de ser egoístas, soberbos, amantes de si mesmo, é que tudo que eles acham que tem de Deus, eles usam como um império para eles mesmos. Por isso que tudo eles acham que eles fazem. Eles acham que curam as pessoas, eles acham que são os únicos que têm o Espírito de Deus, eles se acham semideuses. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, pastor Robson. Quem será contra nós? Vai ter, com certeza, sempre alguém que se levanta. Nem Jesus escapou, irmão, disso. Ele estava lá ensinando, pregando, é chegado o reino do meu Pai. E estava sempre alguém se opondo para que não se cumprisse a vontade de Deus. Será que é diferente hoje? Não. Para nós continuarmos, irmãos, em espírito, tendo uma vida de gozo, de paz, de alegria e contagiando outras pessoas que precisam dessa alegria também, vai ter sempre alguém que vai vir no nosso caminho soprando no vento contrário. Que vai vir sempre tentando nos dizer, pode parar. Isso mesmo, Deus nos resgatou de ministérios de condenação. É verdade, meu amado. Hoje nós reinamos em vida. E isso incomoda a muitos. Porque tem pessoas do sistema, irmãos, que eles entendem a verdade. Eles entendem a palavra da graça de Deus. Por que que ele não deixa o sistema? Por causa do dinheiro. Aí a gente vai ler a Bíblia e vai ter aquele filho que chegou para Jesus e disse, eu conheço todos os mandamentos. Sei todos os procedimentos. Aí Jesus disse, então tá legal. Então pega tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aquele momento, amados, aquele jovem revelou o que estava dentro dele. A sua riqueza, o que ele tinha, era mais importante. Então, hoje, muitas pessoas vivem pelo dinheiro, vivem pela posição social que tem. Mas nós, como escolhidos do Senhor, como eleitos de Deus, nós temos exemplo em amor. Temos sempre lembrar disso. É em amor. E tudo, irmãos, é inacreditável. Tudo começa na nossa casa. E só vai influenciar de dentro para fora quando a gente vivenciar, muitas das vezes, dentro da nossa própria casa. Como nós estamos se tratando, como você respeita um ao outro, qual exemplo você é hoje para os seus filhos. Não é verdade? É uma realidade. Nós precisamos que os nossos filhos acreditem em nós?
Talvez não. Mas como filho de Deus, nós temos que mostrar para eles que há uma realidade. E quem é que vai cumprir o que precisa ser cumprido? Deus. Por quê? Porque os nossos filhos, amados, eles não são netos de Deus, eles são filhos de Deus também. Então qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Sermos exemplo nessa terra. Ainda que eles não acreditem. Hoje eu vivo a maior dificuldade com os meus. Eles dizem, mas amanhã pregava que o diabo existia. Por que agora a senhora prega que ele não existe? Não dá para entender. Mas eu não desisto. Eu tô lá explicando aonde tem os versículos que realmente existem os fatos que nos provam a verdade da palavra de Deus. Então nós precisamos a cada dia entender. Nós como filho de Deus temos uma missão. Acho que é Colossenses 1,13, né? Será? Referência aqui do irmão Francisco. Colossenses 1,13 que fala que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Jesus. Vamos ler, né? O Chaga já falou aqui. Nossa, vai decorado, né, amor? Também já citei tanto esse... Irmãos, eu ainda estou aprendendo, né? Uma hora eu chego lá. E graças a Deus eu tenho aprendido muito aqui com meu pastor, meu Barba Negra. Colossenses 1, que é, amor? Colossenses 1,13. 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa. Está conosco também o irmão Raimundo Nonato, é verdade. A riqueza é importante para sermos pessoas. Glória a Jesus. Eu sou grata a Deus, irmãos, porque eu sei que tudo está no controle do Senhor e nada fugirá do controle da vontade de Deus. Estamos transmitindo também pelo canal da Evangelho da Graça. Sério? Ai, que coisa chique. Reinando em vida, é verdade. E hoje a maior alegria que nós como escolhidos e filhos amados de Deus temos é podermos reinar em vida, né? O Bigode Barba disse, até amanhã, irmãos, assim Deus nos permitir. Amém, meu querido? Louvado seja Deus. Obrigada pela companhia, né? E fica aí essa mensagem de hoje aos nossos corações. Eu confesso para vocês que eu queria ter muito mais, mas assim, aquilo que veio, que eu estudei, que veio no meu entendimento, eu já compartilhei. Então, eu agradeço demais a Deus por me dar essa oportunidade de poder falar. Eu não sou aquela pregadora que tem muito gingado, mas uma coisa eu sei, Cristo, eu tenho certeza que Ele me escolheu para ensinar um pouco daquilo que Ele tem me dado, né? Aquilo que Ele mesmo me dá para que eu viva e aí ensine a outros. Então, somos privilegiados, somos agraciados por Deus com tanta bondade, porque na verdade, se não for o Pai de nós mesmos, nada nós temos, não é verdade, queridos? Então, fica aí esse despertamento para as nossas vidas. À noite, o nosso Papo em Graça permanece com a pergunta: o escolhido deve dar fruto?
né? Com certeza, a gente vai poder compartilhar muito mais, tirar dúvidas, porque quando a gente está ministrando é complicado para a gente estar respondendo, ou até mesmo falando outras coisas. Mas à noite a gente vai ter a oportunidade de podermos falar do assunto e interagir juntos, né? Mas fica aí esse despertamento para as nossas vidas como filhos amados de Deus. Que nós venhamos ser exemplo a cada dia de nossas vidas, aonde nós estiver, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja numa reunião com amigos, seja num espaço que você está e tem pessoas ao seu redor. E aí Cristo vai começar cada dia mais nos usar com ousadia, com intrepidez, com alegria, e esse amor precioso dele vai modificar todas as coisas para a honra e a glória do nome dele, porque tudo é para ele, porque tudo é por ele e porque ele consumou todas as coisas para que hoje nós tivesse toda essa alegria de reinarmos em vida, né? Meu querido, às 21 horas nós iniciamos o nosso Papo em Graça com esse mesmo tema, com a diferença que não é mais aquela mensagem que a gente não pode estar interagindo, mas no Papo em Graça nós vamos exatamente discutir o tema. O escolhido deve dar frutos? E aí alguém dá um versículo, alguém dá uma opinião, tiramos mais dúvida e aprendemos muito mais. E meu amado já é o nosso convidado, como a todos que estão aqui nos assistindo, agradeço demais o apoio de todos, a presença de todos, beijo no coração de todos e a paz do Senhor. É contigo, amor, agora. Já encerrou. Encerrou? Show!